Bom dia, turma. Vamos iniciar aqui nossa aula de instalações hidrossanitárias. Começar aqui nossa primeira aula. Vamos ver aqui alguns conceitos principais da NBR 5626, certo? Aquela da aula inicial. Eu pedi para vocês lerem alguns conceitos básicos. Alguns alunos até me mandaram o mesmo esquema que eu vou apresentar aqui, certo? Para a gente entender quais são os componentes da nossa rede rede hidráulica. Então aqui, principais conceitos da nossa disciplina, a parte de rede hidráulica, certo? Não tem a parte sanitária ainda. Água fria, né? Ele fala água à temperatura dada pelas condições do ambiente. Então, a gente vai trabalhar muito com esse conceito de água fria. Porque existem dois conceitos de água. A água fria e a água de reuso, que vai ser a água de esgoto. Então, essa água fria é a água que a gente vai consumir. Aí depois vai ter a água de esgoto, que a gente vai chamar de água cinza, certo? Aí, água potável, aquela que atende ao padrão de potabilidade determinado pela portaria número 36 do Ministério da Saúde. Pronto, isso aí é o conceito básico. Pronto, primeiro ponto da nossa disciplina, alimentador predial. O que seria esse alimentador predial? Tubulação que liga a fonte de abastecimento. Presta atenção no fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Então, fonte de abastecimento a gente pode associar com o que? Primeiro, aqui na nossa cidade, a empresa que fornece água, que é Águas de Teresina. Mas assim, não pode generalizar que a fonte de abastecimento é só a empresa que fornece água. A fonte de abastecimento pode ser o quê? Pode ser um rio, a fonte de abastecimento pode ser um poço, a fonte de abastecimento pode ser qualquer fonte que vai abastecer a minha rede de distribuição de água naquele local. Se eu tenho, por exemplo, uma rede de abastecimento de água num município menor, aí eu não vou estar associando essa fonte de abastecimento com uma empresa que fornece água, certo? Só quero que vocês entendam isso. Aparelho sanitário. Bem, aqui existe uma dúvida que é muito comum nos alunos. A gente vai já falar sobre essa dúvida. Aparelho sanitário é o componente destinado ao uso da água ou ao recebimento de dejetos líquidos e sólidos. Ponto. Quando a gente fala esse conceito, existe uma distinção. Aparelho sanitário é todo aparelho que tem o uso da água fria, e depois tem a produção da água que vai gerar o esgoto, certo? Então não confunda aparelho sanitário com o vaso sanitário. O vaso sanitário está dentro do aparelho sanitário, certo? Aparelho sanitário pode ser o quê? Pode ser um chuveiro, pode ser um vaso, pode ser uma pia, certo? Então é todo o aparelho que tem um uso de água. Todo aparelho que na nossa casa a gente usa água pode ser considerado um aparelho sanitário. Barrilete. O que seria um barrilete? Tubulação que se origina no reservatório. Então presta atenção na origem dessa palavra. Barrilete é uma tubulação que tem origem no reservatório e da qual derivam as colunas de distribuição. Então presta atenção na origem e para onde é que ela vai. Ela se origina no reservatório e ela vai, depois que ela se origina, o destino dela é qual? Coluna de distribuição. Quando o tipo de abastecimento é indireto, a gente vai já ver essa questão do abastecimento. No caso do tipo de abastecimento direto, pode ser considerado como uma tubulação diretamente ligada ao ramal predial. Deixa aqui em aberto, que a gente vai analisar depois. Foca primeiro só até o abastecimento indireto. Então, barrilete é a tubulação que se origina no reservatório
e da qual derivam as colunas de distribuição. Bora bem aqui na imagem para a gente entender. Ó, bem aqui na imagem tem o seguinte: aqui é o nosso reservatório, certo? Reservatório superior, que aqui a gente vai ter o reservatório inferior. Barrilete é o que? É o que se origina no reservatório e que deriva para a coluna de distribuição. Então, barrilete é essa tubulação que vai interligar os reservatórios e vai se conectar à minha coluna de distribuição, certo? Continuando, coluna de distribuição é a tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar os ramais. Então, bora lá na imagem. Então, coluna de distribuição, ela se origina no barrilete e alimenta os ramais, ó, que são essa parte da tubulação que se deriva para cada andar. Aqui, ó, é a representação de um prédio. Aqui nós temos uma tubulação que vai sair aqui do barrilete e vai, em cada andar, ela vai ter uma derivação da minha rede. Essa derivação eu vou chamar de ramal. Concessionário. Concessionária é a empresa que fornece a água. É o termo empregado para designar genericamente a entidade responsável pelo abastecimento público de água, a qual a concessionária é em Teresina, a Águas de Teresina. Diâmetro nominal. Ó, preste atenção nesse termo que vai ser muito utilizado ao longo de toda a disciplina. É o número que serve para designar o diâmetro de uma tubulação e que corresponde aos diâmetros definidos nas normas específicas de cada produto. Então, toda vez que você for trabalhar com algum serviço relacionado à instalação hidrossanitária, vocês vão ter que saber trabalhar com o diâmetro dos tubos. Quando vocês forem numa obra, a gente vai ver que eles trabalham com o tubo, eles chamam pelo diâmetro. Esse tubo é o diâmetro de 15. 15 o que, professor? 15 milímetros quadrado, que é o diâmetro do tubo que vai estar sendo utilizado. 20 milímetros, 25, 32. Então esse aqui são o diâmetro dos tubos que é utilizado na obra. A identificação de todos os tubos é feita pelo diâmetro. Instalação predial de água fria é o sistema composto por tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes, destinado a conduzir água fria da fonte de abastecimento aos pontos de utilização. O que são os pontos de utilização? É vaso sanitário, chuveiro, é uma pia, certo? É uma máquina de lavar, é um tanque. Então, todos esses aparelhos que utilizam a água fria é considerado um ponto de utilização. Ramal. Ramal é a tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os sub-ramais. Aí eu tenho aqui, ó, ramal predial. Tubulação compreendida em, atenção a esse termo aqui, para não confundir. Ramal predial, certo? Tem uma diferença de ramal e ramal predial. O ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de água e a extremidade a montante do alimentador predial. Fazer só uma observação aqui. O que é montante? Quando a gente está trabalhando na parte de águas, a gente vai usar muito esse termo de montante e jusante, certo? Anotem aí no caderno para vocês ficar anotado e nunca mais esquecerem. Montante é algo que está acima e jusante é algo que está abaixo. Por exemplo, eu vou bem aqui na imagem, certo? Eu vou considerar esse ponto bem aqui que eu estou passando o mouse, certo? Esse ponto que eu estou essa linha bem aqui, ó, essa linha e nesse ponto bem aqui da minha tubulação.
Se eu estou dizendo que esse ponto bem aqui é o que eu estou marcando, se eu falar tubulação a montante, é essa tubulação aqui, ó, é acima. Montante, lembra de montanha, acima. E jusante é abaixo, certo? Então, toda vez que eu falar montante, pegue um ponto específico e montante é para cima e jusante é para baixo. Bora continuar aqui, voltar aqui a nossa explicação. Então, ele falou o seguinte: ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de água e a extremidade a montante do alimentador predial, ou rede predial de distribuição. É o ponto onde termina o ramal predial, deve ser definido pela concessionária. Então, bora lá aqui na imagem. Bem aqui, ó, eu tenho bem aqui o meu alimentador predial e eu tenho esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, e a partir daqui para a montante é a minha rede pública, certo? Então, esse ponto aqui que vai ser o nosso ramal predial. Ó, tubulação compreendida entre a rede pública de água e a extremidade a montante do alimentador predial, ou da rede predial de distribuição. Então aqui, ó, eu tenho o meu ramal predial, aí, ó, não, aqui, ó, alimentador predial, que ele falou no termo. A montante, eu tenho o meu ramal predial. O meu ramal predial vai estar ligado aqui com o abastecimento da rede pública. Então, o que é o alimentador predial? É a tubulação que vai receber bem aqui essa parte que vai estar ligada ao ramal predial. Ramal predial recebe a água da concessionária e vai estar ligando bem aqui o meu alimentador predial. Esse alimentador predial vai ligar com o reservatório inferior. Aí nós temos bem aqui a marcação do hidrante para saber quanto de água está chegando, medir a quantidade de água que está chegando. E temos esse cavalete. O que é o cavalete? O cavalete é só a elevação da minha tubulação para eu poder fazer a instalação do meu hidrante, para não ficar essa tubulação enterrada, porque se ficasse enterrada não daria para fazer a leitura da água. Pronto. Retrosinfonagem. A retrosinfonagem, pessoal, é o refluxo de água usado, proveniente de um reservatório ou um aparelho sanitário ou de qualquer outro recipiente para o interior de uma tubulação, devido à sua pressão ser inferior à atmosférica. Então, retrosinfonagem, pessoal, é a volta da água. É quando a água não tem pressão suficiente e ela volta para aqueles aparelhos de utilização. Mas aqui a gente está falando, ó, de água usada. Então, estamos falando de esgoto. Então, é no caso de o refluxo do esgoto proveniente pode ser de um reservatório, ou um aparelho sanitário, ou de qualquer outro recipiente. Então, é quando a pressão atmosférica não tem força suficiente para a água passar para o seu caminho normal, que é a água ir embora, e essa água, por uma pressão inferior, ela consegue voltar para esses pontos que ele falou aqui, ó. Ela volta para um reservatório, ou um aparelho sanitário, ou qualquer outro recipiente. Subramal. O subramal é a tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização. Bora aqui na imagem. Então eu tenho bem aqui, ó, o meu ramal é a tubulação que sai em cada pavimento, certo? E o subramal, o que é? O subramal é a rede que vai se ligar diretamente com o ponto de utilização. Então eu tenho bem aqui, eu saio uma tubulação que vai ligar com uma pia. Então essa ligação que se liga diretamente com a pia eu chamo de subramal, certo? Então, o ramal é o que sai da coluna de distribuição e o subramal é o que se liga com o ponto de utilização.
Tipo de abastecimento. Então, existem 3 tipos de abastecimento da concessionária vai fazer nas residências. Então, o que é o tipo de abastecimento? É a forma como o abastecimento do ponto de utilização é efetuado. Pode ser direto, quando a água provém diretamente da fonte de abastecimento, como indireto, quando a água provém de um reservatório existente no edifício. Aí essa pergunta bem aqui, ó. Então eu tenho o seguinte, eu tenho a forma direta, quando a água provém diretamente da fonte de abastecimento. Então a água vem diretamente da concessionária para o ponto de utilização. Então eu tenho uma pia na minha casa, eu vou ligar a pia e a água vai sair diretamente da concessionária lá para a minha pia, certo? E o indireto, o que é? O indireto é quando esse abastecimento da concessionária vai para uma caixa d'água, e dessa caixa d'água que vai alimentar algum ponto na minha edificação, certo? Professor, mas você falou numa terceira tipo de abastecimento. O terceiro tipo de abastecimento é o misto. Quando numa residência nós temos um abastecimento por uma parte da rede de utilização feita de forma direta e uma outra parte feita de forma indireta. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma caixa d'água na minha casa que ela serve para abastecer um vaso sanitário. A caixa d'água serve apenas para abastecer o vaso sanitário, mas a pia do banheiro, a pia da cozinha é alimentada diretamente pela concessionária. Aí nesse caso nós temos um tipo de abastecimento chamado misto, certo? Aí vem a pergunta aqui, ó. O abastecimento no colégio é direto ou indireto? Aí vocês analisem aí, ó. Lá no colégio a gente tem chegando a água, né? Nós temos aquela caixa d'água lá do lado do estacionamento. Agora eu não sei dizer se tem algum ponto do colégio que a alimentação é feita de forma direta. Então, como tem aquele reservatório, eu sei que no mínimo eu tenho algum ponto que é alimentado de forma indireta. Então o colégio poderia ser classificado como indireto ou misto, né? Caso tenha algum ponto que seja alimentado de forma direta. Mas isso aqui é só para a gente entender, pessoal. Tubulação de extravasão. Então, tubulação destinada a escoar o eventual excesso de água de um reservatório onde foi superado o nível de transbordamento. Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho bem aqui uma tubulação que ela está mais ou menos ligada aqui nesse ponto. Por quê? Se der algum problema com a minha caixa d'água, se ela estiver enchendo e não tiver o dispositivo para identificar que ela está cheia e parar essa alimentação, ela vai encher até transbordar. Por isso que a gente tem aqui uma tubulação, né? Para quando exceder esse limite aqui, a água começa a extravasar, certo? Isso aí não é muito relevante para nossa disciplina, não. Foi só um conceito que eu botei aí. Então, bora revisar aqui, ó. Eu tenho aqui uma concessionária que vai estar alimentando a rede de utilização, a rede hidráulica da nossa edificação. Eu tenho um ramal predial, que vai ser o trecho que vai se conectar diretamente com a rede pública. Eu tenho um cavalete, que é a elevação dessa minha tubulação, né? Eu tenho aqui o hidrante para medir a água, alimentador predial. Aí aqui eu tenho reservatório inferior. Aqui nós temos uma tubulação de elevação. Essa tubulação aqui de elevação, ela vai levar até o meu reservatório superior. O meu reservatório superior vai sair do meu reservatório
uma tubulação que vai conectar os dois reservatórios e vai derivar para minha coluna de distribuição. Essa tubulação aqui é chamada de barrilete. Nós temos aqui a coluna de distribuição, que vai servir para alimentar a rede. Aí essa é uma coluna vertical destinada a alimentar os ramais da nossa edificação. Ramal, como foi dito, deriva em cada pavimento, sai uma tubulação. E os subramais, eles servem para alimentar nossa peça de utilização. Aí nós temos aqui, ó, até eu esqueci de falar, coluna de recalque, e nessa parte aqui é a coluna de sucção. Essa partezinha aqui, ó. Esse trechozinho bem aqui, ó, é a sucção e aqui é o recalque. Sucção por quê? A sucção porque ele vai sugar a água que está aqui para a bomba. Aí essa bomba vai elevar a água na coluna de recalque. Aí nós temos a classificação aqui dos sistemas. Sistema direto. Sistema direto é aquele cujo ponto de consumo é ligado diretamente na rede pública de abastecimento. Então nós temos aqui, ó, a rede da concessionária está jogando água aqui, e essa água vai passar por essa rede e vai alimentar diretamente o ponto de utilização. Por exemplo, vai alimentar aqui uma pia, vai alimentar aqui um tanque de lavar roupa, aí aqui uma pia, um vaso sanitário e um chuveiro, certo? Então aqui, ó, eu não tenho a presença de uma caixa d'água, certo? Essa alimentação é feita direto. E o que seria o sistema indireto? É aquele dotado de reservatório superior. Então eu tenho que ter uma caixa d'água aqui em cima. O reservatório superior garante a pressão de utilização nas peças de utilização e o abastecimento contínuo, mesmo após interrupção na rede pública. Esse sistema possui ainda 3 variações. Eu botei 3, mas a gente vai analisar só 2. Com o bombeamento e sem o bombeamento. O que é esse com ou sem o bombeamento? Então, deixa eu ver aqui na imagem. Pronto. Bem aqui eu tenho um reservatório, certo? Então, esse sistema aqui, vamos considerar esse sistema que ele está bem aqui, está sendo alimentado essa minha caixa d'água. Aí tem 2 critérios. Se aqui não tiver nenhuma bomba, vai ser feito um abastecimento indireto sem o bombeamento, que não tem a pressão da água da concessionária é suficiente para que a água consiga chegar até o meu reservatório. Agora, num caso, por exemplo, de um prédio, eu tenho aqui, esse prédio aqui, a água consegue chegar até, vamos dizer aqui, até o primeiro andar, mas a água não tem pressão suficiente para chegar bem aqui nesse último andar. Então o que eu preciso? Eu preciso instalar aqui uma bomba para que essa bomba ela dê uma carga na minha água, uma pressão suficiente para que a água consiga chegar lá no meu reservatório. Então essa é a diferença do indireto. O indireto ele pode quando eu tenho a presença de um reservatório superior. Fica a pergunta, professor, e o reservatório inferior? Bem, o reservatório inferior, pessoal, não faria muito sentido, porque o reservatório inferior não estaria chegando água bem aqui nesse ponto e não teria como fazer uma alimentação, digamos, para esse ponto. Chegou a água nesse ponto, a água está parada. Como é que a água ia sair desse ponto para chegar nesse ponto, se tivesse um reservatório inferior? Então não faria muito sentido a questão do reservatório inferior
na análise do sistema ser direto ou indireto. O reservatório inferior ele serve para quando tem a presença de uma bomba, que ele vai armazenar essa água e a bomba vai jogar a água lá para cima. Então, quando ele está falando de sistema direto ou indireto, a gente está analisando a presença da caixa d'água na parte superior, certo? Aqui está falando do sem bombeamento e com bombeamento. Então, bora lá para as vantagens e desvantagens desses dois sistemas. Então, eu tenho o seguinte, ó. O abastecimento direto é um sistema mais simples e mais barato de se executar. Porém, a falta de um reservatório superior não garante o fornecimento de água na falta do fornecimento da concessionária. Então, o que é isso aqui? Eu tenho a minha alimentação de forma direta. Um determinado dia faltou água. Então, no dia que faltar água, essa residência aqui não vai poder utilizar a água, porque é concessionária, porque faltou água, certo? Então, faltou água, não tem nenhuma reserva, a residência fica sem utilizar a água. Mas também ela teve uma economia na parte da execução, que eu não tive uma tubulação para ligar bem aqui numa caixa d'água, certo? Então, segundo, o sistema de abastecimento indireto é indicado para edifícios elevados, onde a pressão nos pavimentos superiores não é a mesma dos pavimentos no nível do térreo. Então, bora analisar essa imagem aqui, ó. Eu tenho aqui um abastecimento da concessionária e essa água ela chega com a pressão suficiente para ir, digamos, até o terceiro pavimento. Então, se eu fosse fazer de forma direta, a água chegaria até esse terceiro pavimento. Mas a partir do quarto, a água não tinha pressão suficiente para chegar. Então, como a água não pode chegar até esse quarto pavimento, eu tenho que fazer o uso do abastecimento indireto, que é o reservatório superior. A água vai ser levada para esse reservatório. Aí, nesse ponto aqui da caixa d'água, ela tem pressão suficiente para alimentar todos os pontos aqui, ó, dessa minha edificação. Por isso que nesse caso tem que ser feito o uso do abastecimento indireto. E o terceiro, ó, sistema indireto evita também a variação de pressão da água durante o dia, pois o reservatório superior garante a constante pressão na rede. Então, o que acontece aqui com o reservatório no caso da rede indireta? Aqui, a rede sendo direta, pode ser um dia que a água esteja muito forte, certo? A pessoa liga, por exemplo, um chuveiro, a água tem uma pressão muito forte, e como também pode ser que um dia a pessoa vai ligar aqui o chuveiro, a água vai estar pingando. Então, isso aqui sendo alimentação feita direta, certo? Então, essa pressão pode variar na rede da concessionária. Um determinado dia pode estar sendo feito um grande uso desse sistema e a água está fraca. Outro dia o sistema pode estar sendo pouco usado e a pressão vai estar muito forte, certo? E com esse sistema indireto não. Com esse sistema indireto, a água sempre vai estar sendo levada para o reservatório superior e a pressão nesse reservatório aqui vai ser sempre constante, independente do dia que esteja sendo usado. Qualquer dia da semana a pressão vai ser a mesma, porque a água vai estar com esse nível aqui, ó. Então a pressão vai ser a mesma num determinado ponto. Mas observação, a pressão não é a mesma em cada ponto desse aqui, ó. Por quê, ó? A pressão nesse ponto vai ser uma e a pressão nesse outro ponto vai ser outra. Aí eu faço a pergunta para vocês: a pressão na rede vai ser maior no ponto mais próximo do reservatório ou no ponto
mais baixo da minha rede de utilização. O que vocês acham aí, ó? A pressão vai ser mais alta nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, ó. Ó, eu sei que algumas pessoas vão pensar que a pressão vai ser maior nesse ponto, certo? Mas é o contrário. A pressão vai ser maior nesse ponto. Por quê? A água, pessoal, quanto mais desnível da água tiver, a água vai ter maior pressão. Então, o desnível da água desse ponto para essa linha da água aqui, ó, digamos que vai ser X. Aí aqui vai ser, ó, para esse ponto vai ser 2x, para esse ponto 3, 4, 5, 6, 7x. Então, a pressão nesse ponto vai ser 7 vezes maior do que nesse ponto. Vai ser em determinadas redes de distribuição de água, a pressão vai ser tão forte nos pontos inferiores que é preciso a gente instalar uma válvula de redução de pressão. Porque se a pressão for tão grande, ela pode chegar ao ponto de estourar a nossa tubulação. Por isso que em determinados tipos de rede a gente precisa fazer o uso de redutores de pressão. E o sistema misto, pessoal? O sistema misto é como eu falei, ó. Aqui eu tenho a concessionária. A água, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma torneira de jardim. Essa torneira de jardim está sendo alimentada de forma direta pela concessionária. Faltou água no dia, segunda-feira, faltou água na minha rede. Essa torneira de jardim não funciona, certo? Porque ela está sendo alimentada diretamente pela rede. Mas agora, ó, eu tenho bem aqui uma cozinha e eu tenho bem aqui um banheiro. Essa cozinha e esse banheiro está sendo alimentada de forma indireta, porque a água está sendo bombeada aqui para o meu reservatório superior, e esse reservatório superior que está alimentando a minha cozinha e o meu banheiro, certo? Então, um dia faltou água, eu ainda vou continuar utilizando até essa água acabar aqui no meu reservatório, certo? Então, esse sistema que possui alguma peça de utilização sendo alimentada de forma direta e outras alimentadas de forma indireta, é o que a gente chama de sistema de abastecimento misto. Então, o sistema de distribuição misto é aquele no qual existe distribuição direta e indireta ao mesmo tempo. Alguns equipamentos que a utilização não seja prejudicada pela falta de fornecimento de água serão alimentados diretamente pela concessionária, e aqueles que possam gerar algum prejuízo pela falta de água serão alimentados pelo reservatório superior. Por exemplo, bem aqui eu tenho uma cozinha. Aí a pessoa vai fazer comida todo dia, vai lavar roupa todo dia. Se ficar um dia sem utilizar água, é prejudicado. Então faz o uso do nosso reservatório superior. Agora, a regar a planta, um dia sem regar a planta não tem tanto prejuízo, né? Aí a pessoa pode deixar aqui essa torneira sendo alimentada diretamente. Então, pessoal, próxima aula aí a gente vê o cálculo do consumo diário para rede hidráulica, certo? Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário lá no Classroom, ou então manda um e-mail ou no WhatsApp, certo, pessoal? Até mais.